Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos continuar o projeto da semana passada, quando começamos a desenvolver teoricamente uma fonte para alimentarmos o nosso Arduino ou o nosso Raspberry Pi ou qualquer outro dispositivo que utilize uma fonte de 5 volts por 1 ampere. Estamos utilizando uma fonte que tem standby. Podemos ligá-la na tomada, ligar uma chave geral e aí um LED de indicação visual vermelho vai indicar que não temos tensão na saída. Pressionando um botão, o LED verde acende e aí temos os 5 volts na saída para alimentar os nossos dispositivos. A videoaula de hoje é um oferecimento da Toroid do Brasil, que nos forneceu diversos transformadores e indutores para gravar videoaulas para vocês. Hoje vamos verificar se aquele circuito que projetamos na teoria e simulamos no Isis Proteus, no vídeo da semana passada, vai funcionar na prática. Vamos fazer o teste em protoboard e aí, comprovado o funcionamento, vamos fazer uma montagem em placa de circuito impresso e testar o seu Ripple e aí desenvolver um casezinho para que fique bem bacana e possamos estar aproveitando esta fonte nos cursos de Arduino, nas aulas de Raspberry Pi aqui do canal. Então, let's get started! Estamos aqui na bancada com o transformador toroidal da Toroid do Brasil e vejam aqui na câmera a qualidade do transformador. O transformador é de 1 ampere e tem diversas tensões em seu secundário e ainda assim ele é muito compacto. Vejam que temos uma grande vantagem em trabalharmos com transformadores toroidais. As vibrações ocasionadas pelo fluxo magnético também não ocorrem nesta configuração, neste tipo de transformador, o que o torna uma excelente alternativa para projetos e vai ajudar bastante em nossa fonte. Ela será muito estável. E aí vejam que aqui temos a etiqueta com todas as informações pertinentes ao transformador, tudo muito organizado, não tem como errar aqui. Temos o modelo dele, frequência de trabalho, o primário destacado aqui, 0, 125 e 220 volts, e vejam aqui temos a indicação das cores. O preto é o 0, o azul é o 125 e o vermelho é o 220. Vamos ligar na rede de 220, vamos pegar estes dois fios aqui, o preto e o vermelho. E aqui a indicação do secundário, de 0 a 8 volts por 1 ampere são os dois fios amarelos. Temos a tensão de 24 volts neste secundário aqui também, que são os dois laranjas. E temos aqui a configuração 0, 12 e 15 volts por 1 ampere, que são o branco, o cinza e o marrom. Vamos pegar e utilizar 15 volts, conforme o nosso projeto. Então vamos precisar do fio branco, que é o 0, e o fio marrom, que é o 15 volts. O que faremos aqui é separar os outros fios. Vejam que eles já vêm até desencapados aqui, uma qualidade extremamente excelente mesmo, os transformadores muito bons para utilização em projetos. E estas sobras vamos cortar aqui do transformador, pois são fios que não iremos utilizar. Percebam que não vamos cortar tudo, pois no futuro podemos querer aproveitar alguma tensão extra do transformador, vamos deixar sobrando apenas a parte desencapada, vamos remover do transformador. Desconectando aqui, temos aqui o nosso primário e aqui o secundário que iremos utilizar, no caso é o fio branco e o fio marrom, que é a tensão de 15 volts. Então este cinza também não será utilizado neste projeto aqui. Show! E agora vamos testar isso com o nosso circuito que já está montado em protoboard. Vale demonstrar que acompanha este acessório com as borrachas para fixação do transformador toroidal num parafuso com porca, o que é muito bom também. O nosso circuito de testes está aqui na protoboard montado e já temos o LED vermelho de standby indicando a alimentação do circuito.
O transformador toroidal da Toroid do Brasil está aqui ligado nos 220 volts. Sua tensão de 15 volts, aqui por estas garrinhas jacaré, está conectada aqui a nossa ponte retificadora com diodos 1N4007. O capacitor de retificação e filtragem e eliminação da tensão de Ripple de 220 microfarad está aqui, 220 por 25 volts. Mas aqui no detalhe temos o regulador 7812 e do lado o LM317. Lembrando que esses dois componentes estarão sendo fixos em dissipadores de calor após a finalização do projeto, para evitar um aquecimento excessivo. E aí todos os componentes que projetamos com vocês passo a passo no último vídeo, o 4013 que tem os flip-flops do tipo D, o nosso botão para ligar e desligar a saída e o relé de 12 volts que desabilita ou habilita a saída. No caso aqui para o teste na Proto, estou apenas conectando a bobina do relé com o seu transistor driver para testarmos o seu chaveamento. A chave do relé está aqui avulsa, pois não é necessário conectá-la aqui na protoboard. Sabendo que o relé está chaveando, já teremos certeza que vai funcionar. O que é interessante é medirmos as tensões aqui no circuito para verificar se estão todas ok. Vamos apenas testar o nosso circuito de chave aqui, pressionando o botão. O relé disparou e o LED verde acende, e nessa situação teremos 5 volts na saída final de nossa fonte. Pressionando de novo, temos o standby. Ligado, desligado. E aí vejam que ocorre um pequeno problema aqui, que inclusive alguns assinantes relataram que já construíram o circuito na prática. Achei show de bola isso aí, que a galera já foi se adiantando. Isso é muito bom para praticar. Que, ora pressionando o botão, temos a mudança de estado. Vejam o que aconteceu agora. Foi para o verde e voltou para o vermelho. Significa que temos um efeito de balsing aqui nessa chave, que teremos que contornar com um detalhezinho bem tranquilo que vamos ver agora no computador. Estamos aqui no computador com o nosso circuito final. Vejam que a nossa fonte completa está aqui. Entrada de energia, transformador toroidal, ponte retificadora, capacitor de filtragem e atenuação do Ripple, 7812, o diodo de proteção, LM317, configurado para uma saída de 5 volts, ligado à chave do relé de 12 volts, e o flip-flop do 4013 alimentado aqui na saída do 7812, que tem os 12 volts. Isso tudo foi explicado passo a passo com vocês no último vídeo. Peço que quem não viu ainda dê uma conferida. E temos a nossa chave, o nosso botão aqui que troca o nível lógico da saída Q do flip-flop. Trocando o nível lógico, dispara o transistor, satura o transistor e liga o relé. E aí os LEDs estão aqui na Q e não Q, indicando qual saída está com nível lógico alto. Aí percebam que a nossa chave, o nosso botão, ele dá um pulso de clock. Visto que o flip-flop do 4013 é sensível à borda de subida, temos esse resistor de pull-down e enviamos nível lógico alto para alterar o estado pela realimentação da entrada de dados a partir da saída Q negado. Como a chave apresenta contatos mecânicos, estes contatos mecânicos, quando pressionados, na prática, na vida real, aqui estamos no mundo ideal, na vida real estes contatos mecânicos têm que se acomodar. Ora, eles vão para o lugar, fazem o curto, conectam um ponto ao outro, e quando soltamos o botão, tem a acomodação destes contatos que levam um certo tempo, e alguns circuitos digitais, a maioria deles é mais rápida que isso. E este problema que faz muitas vezes estes estados de saída do flip-flop alterarem de nível lógico alto para baixo e voltarem para o nível que estava, não funcionando
100% essa lógica aqui, por causa deste problema de bouncing. Esse problema é conhecido como bouncing e é um problema recorrente nos circuitos digitais. Nos microcontroladores que podemos programar, é uma barbada resolver isso aqui via software. Lembre-se sempre que temos aquele delay logo depois de um teste de uma chave. Aquele delay é justamente para prevenir a acomodação dos contatos mecânicos dessa chave. Na prática, temos que adicionar um delay real. E para isso, vamos recorrer a um componente eletrônico que espero que todos conheçam, que é o capacitor. Isso mesmo, vamos colocar um capacitorzinho aqui neste ponto. Um valor de uns 4,7 nanofarad já deve dar conta do recado, vai em paralelo com a chave. Agora analisem comigo o que acontece. Ligando o circuito, temos 12 volts neste nó aqui. O capacitor se carrega com a tensão da fonte. Quando ele tem a carga completa, temos aqui nível lógico baixo neste ponto. Quando pressionamos o botão, estamos colocando o capacitor em curto e fazendo com que ele se descarregue. Até que ele se descarregue, não teremos o nível alto aqui ainda. Só teremos o nível lógico high neste ponto, com a descarga completa do capacitor. E este tempo é tempo bastante para a acomodação dos contatos da chave. Da mesma forma, quando soltamos o botão de novo, tem o processo de carga que segura o nível lógico neste ponto aqui. Ou seja, este simples componente já resolve este transtorno neste caso. Podemos ainda fazer uma simulação breve aqui no Proteus com vocês. Vamos pegar aqui um botão. Representando a chave que estamos utilizando, um resistor e um capacitor. Temos a chave, o resistor de pull down, o terra do circuito, alimentação de mais 12 volts. E aí vamos ligar um osciloscópio. O osciloscópio que representa o nosso clock, vai verificar o clock, o pulso, a mudança de nível baixo para nível alto deste ponto aqui com o pressionar do botão. E aí vamos ao teste sem o capacitor primeiro. Vamos colocar em DC. E vejam que pressionando o botão, temos o pulso, e aqui ele vai mostrar o pulso bonitinho, bem retangular, né, como deve ser na prática. Mas na prática, na realidade, teremos uma trepidação, uma mudança muito abrupta de níveis lógicos. Colocando o capacitor agora em paralelo com o botão, vamos colocar aqui um valor mais alto de propósito para que o tempo de descarga seja maior. Play para simular. E aí vejam que ocorre a descarga do capacitor na prática, o que dá o tempo necessário para a acomodação dos contatos mecânicos da nossa chave. Aí está comprovado aqui na simulação e vamos testar isso na prática agora mesmo. Estamos aqui com o capacitor acrescentado ao circuito, vamos ver agora. Vejam que temos o funcionamento estabilizado da nossa fonte. O próximo passo é medir as tensões. Vamos verificar a entrada do 7812. Temos 19,7 volts, um acréscimo previsto por causa do capacitor. Na saída do 7812, nenhuma novidade, 12 volts. Na entrada do LM317, 11,4 é a queda de tensão do diodo de proteção.
E na saída do circuito temos os 5 volts necessários para alimentar os nossos dispositivos, o Arduino, o Raspberry Pi ou algum sistema embarcado com microcontrolador SPIC, o que for que possa ser alimentado com 5 volts e até 1 ampere. O próximo passo consiste em montar este circuito, essa circuitaria em uma placa universal e fazer a análise de Ripple. E aqui está a nossa fonte já montada, instalada em um case. Vejam que desenvolvemos todo o circuito, toda a circuitaria projetada em uma placa universal. A vantagem de utilizar placas universais em alguns projetos é que agiliza um pouco a parte de projeto, uma vez que não precisamos projetar o layout. Mas quem quiser pode projetar o layout. Inclusive temos uma videoaula que ensina você a projetar o layout para qualquer circuito impresso no Ares do Proteus. Transformador toroidal da Toroid do Brasil, muito bom, excelente qualidade e estabilidade. E aqui uma chave de seleção entre 110 e 220 volts que implementamos, acessível por baixo desse case. O 317, o LM317 está aqui nesse dissipador de calor. 7812, o capacitor de 220 microfarad. Ali atrás temos a ponte retificadora. E aí todos os componentes necessários para aquela lógica do standby, que é o 4013, onde estamos utilizando apenas um dos flip-flops do tipo D, os resistores e capacitores pertinentes ao circuito e o relé, lembrando que a chave do relé tem que ser para no mínimo 1 ampere. Um detalhe importante que eu sempre gosto de frisar: todo o projeto que você fizer com placas de circuito impresso, utilize conexões, utilize soquetes, que isso facilita muito a fase de manutenção. Se porventura houver uma queima, algum problema com o seu circuito, tiver que substituir algum componente, fica muito mais simples se todas as ligações fora do circuito estão com soquetes. Então eu implementei aqui com essas barras de pinos todas as ligações necessárias. O CI, o circuito integrado, também está num soquete apropriado. Vejam, aqui temos o AC do transformador, que implementamos aqui com soquetes do tipo MCI, que podem ser facilmente desconectados da placa em caso de manutenção. Ela está fixa com parafusos, e aí este case aqui aproveitamos de um carregador de bateria fora de uso e fizemos algumas usinagens que permitissem a fixação dos novos componentes. E aí ficou bem interessante o trabalho. Temos aqui a parte de cima. Fizemos uma perfumaria básica aqui, imprimimos um painelzinho com adesivo para impressora laser, que estou deixando esse layout para download também, para quem quiser baixar. Temos aqui então no nosso painel chave liga-desliga geral, chave power, e a chave ON. Pressionando esse botão habilita a saída, o LED vermelho de standby e o LED verde de output. Uma dica bacana para quem quiser: pode utilizar um LED bicolor e aí fazer trocar entre uma cor e outra. Fica um efeito bem interessante. E aí o case está aqui também. Detalhes da parte de baixo, vejam que temos todos os dispositivos com soquetes também. Aqui visível no detalhe. E aí a saída dos nossos 5 volts implementei aqui com uma saída USB. A saída USB fornece 5 volts para alimentar o Arduino ou Raspberry. Você pode inclusive utilizar conexões USB duplas e colocá-las em paralelo, colocar a alimentação em paralelo para alimentar 2 dispositivos ao mesmo tempo. Não foi o meu caso, eu optei por usar uma só. E este soquete aqui, com esta PCI, eu removi de um aparelho de DVD fora de uso. Os aparelhos de DVD que estragam, acaba sobrando essas conexões USB e acabam sendo úteis para os nossos projetos também. Aí está um casezinho pronto e totalmente desenvolvido com soquetes para facilitar a montagem e desmontagem. Vejam que consigo separar
a parte de cima dele, da parte de baixo, pela implementação desses soquetes. Não ficam aqueles fios todos sobrando. Projeto apresentado, vamos agora fazer a análise de Ripple. Aqui está o nosso setup para a análise de Ripple. Temos o osciloscópio digital ligado, o canal 1, apenas o canal 1 ligado na saída, em paralelo com a saída da nossa fonte, e aqui o clássico resistor de 22 ohms por 5 watts. Não entrarei em maiores detalhes sobre Ripple nessa aula, pois já dediquei uma aula inteira para falar de Ripple. Tudo que vamos analisar aqui é a tensão de Ripple, que deve ser bem baixa. Lembrando que, como regra de projeto, muitos projetistas adotam 1000 microfarad do capacitor da fonte para cada ampere. Essa fonte tem 1 ampere e eu utilizei 2200 microfarad. Então estamos com 1200 microfarad a mais. Significa que esperamos o que na saída? Um Ripple ínfimo, um Ripple praticamente irrelevante. É o que queremos ver na saída. Vou pressionar o botão do painel, o botão de ON, ligar a saída, vamos ver os 5 volts, o nível DC de 5 volts, e aí em seguida vou dar um stop no osciloscópio e desligar a fonte para analisar a forma de onda com a fonte desligada, pois não é recomendado deixar muito tempo ligado com esta carga baixa em paralelo com a saída, que os reguladores vão esquentar demais. Vou ligar a fonte então, fonte ligada, damos um stop no osciloscópio e desligamos a fonte. Tudo certo, vejam que estamos numa escala de 2 volts por divisão, praticamente nada de Ripple. A frequência do Ripple para uma retificação em ponte que foi utilizada aqui neste projeto deverá ser de 120 Hz. Mas acredito que nem será possível medir, estou dando um zoom horizontal, vejam como está baixo, aqui temos uma ondulação mínima, significa o quê? A fonte está muito estável. Temos a garantia e a estabilidade de um transformador toroidal associado a 2 etapas de regulagem e uma filtragem com um capacitor acima do mínimo previsto para o projeto. Um capacitor com capacitância de sobra para a tensão de Ripple. Pegando aqui o cursor, vamos colocar uma amplitude, nem será possível verificar, aqui será em torno de milivolts, algo bem desprezível. Podemos estimar mais ou menos aqui o ΔV em uns 120 milivolts pelos cursores. Então está excelente, a qualidade da fonte está comprovada, ela pode ser utilizada para qualquer dispositivo de 5 volts até 1 ampere sem problema nenhum. E o último teste que faremos é ver se a fonte realmente está alimentando um Arduino. Eu tenho aqui a Paradoxus Duino, que é a versão do Arduino da WR-Kits, conectado com USB aqui na nossa saída, nossa fonte desenvolvida para Arduino, Raspberry Pi e outros. Vamos ligar a chave geral. Acende o LED vermelho, indicando que a fonte está em standby e aqui nada acontece por enquanto. Pressionando o botão ON, liga o nosso Arduino, nossa saída indicada com LED verde e o sistema está funcionando. Aí está mais um projeto concluído aqui no seu WR-Kits Channel. Então essa foi mais uma videoaula do seu WR-Kits Channel. Lembrando que estamos sorteando o kit de relógio digital para todos os inscritos do canal que comentarem e derem like neste vídeo e no vídeo da semana passada. E também tem que compartilhar os 2 vídeos para concorrer ao sorteio. O sorteio será realizado na semana que vem, então fique atento no canal. E agora aproveite e comente embaixo o que achou desse projeto, se gostou, se vai utilizar em seu laboratório, nos seus testes com Arduino, Raspberry ou outros dispositivos. E qualquer dúvida é só deixar aquele Save Our Souls de sempre. Agora compartilhe com todo mundo e não perca os demais vídeos semanais, que aqui temos vídeo praticamente todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!